vivo, informando seguidores. Deixa eu já chamar. Povo chegando? Vamos ver. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje tem café com leite pra criança inteligente. Hoje tem, vem ouvir você também. Hoje tem café com leite pra criança inteligente. Hoje tem, vem ouvir você também. Tá na hora do café com leite. Tá na hora do café com leite. Tá na hora do café com leite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, dona Bárbara. Tudo bem? Você não vai acreditar, boa noite, mas eu não lhe vejo. Ah, eu não acredito. Outra Pois vez? é, pois é. O que Vou acontece? tentar sair e entrar de novo. Eu não acredito nisso. A nossa convidada já chegou aqui. Eu vou, eu vou chamá-la. Então, bom, da outra vez que você tentou sair e voltar de novo, deu certo ou não? Não deu muito certo, mas vamos que vamos. Vamos tentar, porque não tem como ficar sem ver, é difícil demais. Vou tentar de novo. Eu tô pedindo para a Cristina entrar aqui, ó. Vamos ver se ela já chega aqui. Pronto. Aqui está. Tudo bem? Cristina. Cristina, essa é a Bárbara. Bárbara, essa é a Cristina. Bárbara, Prazer, tudo bem, Tudo Cristina? bem? Boa noite. você tá Tudo vendo aqui? jóia, boa noite. Eu vou tentar dar uma saidinha e já volto, só para minha tela não tá entrando o Luciano. Tá bom. Saiu outra vez aqui. Vamos lá ver. Cristina, como estão as coisas? Temos ouvintes de Portugal, temos gente do mundo todo nos assistindo aqui. Que legal. Muito obrigado pela Maravilha, tua. né? Você aceitar estar aqui com a gente. Hoje é a nossa. Cara, acho que é a quinta ou sexta live. Eu já perdi a conta, né? E cada uma melhor que a outra. Então, com você, eu tenho certeza que vai ser muito legal. Quero te agradecer de montão, porque eu sei que a tua agenda é uma doideira. E agora como pré-candidata a prefeita de Curitiba, Nem fale. isso está pegando. Pré-candidata a prefeita de Curitiba, mãe, motorista de filho, dona de Ah, casa. A gente tem muitas múltiplas jornadas, né? sim, Mas acabei de chegar, estou aqui a postos. sim. Ó, aqui, ó, o pessoal já está dizendo aqui, ó, nossa prefeita, já estão comentando aqui. Que legal, tomara que dê certo. Eu entrevistei no Leadercast alguns dias atrás a, a Marina, que vai ser candidata aqui a prefeita em São Paulo, Ah, pelo partido não, peraí, a Maria Helena? Marília Helena, né? Acho que é Maria do Isso, Novo, né? e do Ela novo. teve neném agora, né? Cara, Essa sim é guerreira. Cris, Essa, quando eu vi que ela teve neném, eu disse. Cris, Tava no caminhão na Paulista lá no dia 25 de fevereiro e dias depois, já com o bebê recém-nascido, eu falei, nossa, essa realmente se superou. ela chegou para entrevista, sentou comigo lá, falou, como é que tá? Você tá de quantos meses? Ela de 9. Eu falei, o quê? Pode nascer aqui? Mas a Qualquer. gente vai, o meu filho caçula, eu trabalhei até sexta-feira, ele nasceu na segunda, e só não trabalhei no sábado e domingo porque não era meu plantão aquele fim de semana. Sim. E o mais velho, eu estava numa fase de repórter freelancer, eu consegui dar um descansinho uma semana antes, mas a gente vai embora. Ah, bom, mas vamos lá, vamos lá. Então, de novo, quero te agradecer de montão. Olha, a Bárbara, ela entrou, deu um pepino lá, ela mandou uma mensagem para mim aqui agora que não está conseguindo entrar novamente. Então, nós vamos tocar aqui. Se ela conseguir entrar em algum momento, a gente abre. Por enquanto, vamos tocando eu e você aqui. Vamos sim, eu tô com um problema aqui no meu tripé, tô tentando fazer a câmera não ficar caindo, mas ele tá. Mas vamos lá, eu vou dando um jeito aqui. Peço Essa, desculpas aí para a audiência. Cris, esse é o grande lance das lives. As lives jogaram por terra o padrão de qualidade Globo. Então, agora é muito normal o cachorro latir, o tripé balançar, tá tudo valendo. Mas hoje eu estava gravando uma entrevista com uma das presas do 8 de janeiro, que eu faço as entrevistas à mesa. Está acontecendo o que aconteceu com ela. Sim. A câmera começou a cair do tripé. Eu disse, ajeita aí. Eu acho que eu vou trocar o tripé aqui. Se vocês não se importarem, nós vamos fazer uma coisa aqui em movimento. Espera aí. Não, ao vivo aqui.
É porque eu uso 2 tripés para não dar muito reflexo do ring light no meu óculos, mas a gente já vai resolver isso aqui. Então, Mas, enquanto você agita aí, Cris, eu vou lendo aqui os comentários. Ó, tá bom. Luiz Hen, essa é a jornalista. O Douglas, parabéns, Cris. Avelar Landim, você é guerreira. O Douglas, novo top. Parabéns, Cristina, você é uma guerreira. É isso aí, cara. O pessoal ama você. Que legal. O pessoal usa bastante esse adjetivo de guerreira, mas por isso que eu estou falando. Depois que eu vi que a Maria Helena teve nenê e vai concorrer à Prefeitura de São Paulo, Sim. nesse enrosco, eu achei que a eleição em Curitiba estava complicada, mas a de São Paulo Sim. se supera. É. Depois que eu vi isso, eu falei, não, realmente, guerreiro aqui é outra pessoa. Eu não... Olha que ó, isso aqui é lei de Murphy. Eu Sim. gravo o dia inteiro. Sim. Só porque Ó, eu cheguei em cima da hora aqui, o negócio tá... Ó, Wilson Gomes, feio. grande jornalista. Vai mexendo aí que eu vou levantar tua moral. Olha aqui, ó. Wilson, grande jornalista, tem o meu respeito. O Vale Neve, a melhor jornalista do Brasil. Silva, mulher de fibra. Pô, parabéns. Queria morar em Curitiba só para votar nela. Eu escuto Café com Leite todo dia. Ah, não, esse é do nosso aqui. Querida e amada Cris, Alex de Fortaleza. Que legal, cara. Nossa prefeita, olha aí, Eu recebi tá eleita. muito retorno. Eu coloquei um vídeo. Eu só coloquei um vídeo, por enquanto, de pré-campanha, porque eu continuo trabalhando como jornalista, né? Até o fim de abril eu vou como jornalista. Realmente, eu tô levando um banho aqui do tripé. Mas vamos fazer o seguinte. Vou tirar o óculos, que aí eu não fico com esse reflexo atrapalhando tanto, e vamos assim, na mão. Como a gente dizia em televisão, quem sabe faz ao vivo. Espero que não esteja muito escuro aí para vocês. Vamos lá. Estão me vendo? Então, bom, eu tô Eu fora. lancei um vídeo que apareceu de gente dizendo que vai trocar o título, vai vir para Curitiba para votar em mim e viver os próximos 4 anos em Curitiba. Me deu bastante alegria. Legal. Bom, você quer melhor indicador de um trabalho legal e bem feito, né? Então é isso aí, né? Olha, Cris, eu tô fora do meu ambiente hoje, eu tô fora. Normalmente eu faço no meu estúdio, eu tô em viagem hoje, né? Mas eu vou cobrir aqui, então, a ausência da Bárbara, como ela não está aí, eu vou fazer a parte de introdução. A Bárbara sempre faz uma introdução explicando o que está acontecendo aqui. Então, é uma série de lives que nós estamos fazendo para comemorar primeiro os 2 anos do podcast Café com Leite. Comemorou dia 29 de março agora. A gente completou 2 anos, mais de 100 episódios publicados. Batemos a meta de 1 milhão de downloads, o que é um número excepcional, porque o nosso podcast é de nicho, né? É um podcast nichado, só em áudio, não tem vídeo. Então, tudo contribui para ser difícil que ele aconteça. E nós estamos aí com 1 milhão de downloads, com um retorno maravilhoso, e para nós está sendo uma festa, né? E também porque a gente agora engatou no projeto do Café com Leite na Escola, onde a gente pretende transformar o podcast em material, em conteúdo que possa ser entregue para professores como mais uma ferramenta para professores usarem em sala de aula, né? Já está acontecendo. Eu vou aproveitar, te interromper e, como jornalista que sou, te fazer uma pergunta. Já te fiz quando eu fiz entrevista com você para o meu canal. Era sobre outro assunto, mas a gente acabou falando do café com leite também. E eu acho que você poderia explicar o que é o café com leite, porque com certeza tem gente que está nos assistindo aqui e não conhece o podcast. Para daí entenderem o porquê dessa brilhante ideia de levar o café com leite para a escola. Eu vou contar para você, então. Bom, para quem... A turma da Cris que entrou aqui, que não me conhece ainda, né? Vou te chamar de Cris, pode ser, Cristina? Claro, claro. A turma de seguidores que não sabe quem sou... Bom, eu trabalho com podcast há 18 anos. Então, eu faço podcast desde 2006, com Café Brasil, Leadercast, Cafezinho e tudo mais. E há 2 anos, nós tínhamos dentro numa gaveta uma proposta que seria fazer um podcast voltado para o público infantil, mas com os conteúdos do podcast adulto. Então, eu faço um podcast que fala de política, fala de sociedade, temas muito quentes que a gente queria traduzir para o universo infantil. E sempre foi um sonho, mas nunca andou. Não tinha braços para fazer, era uma coisa muito complicada. Até que a Bárbara, que está tentando entrar aqui, a qualquer momento ela deve aparecer, ela trabalha comigo com as áreas digitais aqui do Café Brasil e tudo mais. Um dia ela estava no estúdio, a gente ligou ali o microfone, ela foi brincar no microfone. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quando eu ouvi a voz dela gravada, falei, meu Deus do céu, aí tem, né? Que era justamente o que faltava. Eu não queria fazer um velho de 60 anos fazendo um podcast para criança. Não tinha sentido.
Eu falei, tem que ser alguém que faça de uma forma tranquila, que saiba falar a linguagem da garotada, de preferência que tenha filho pequeno, né? E a Bárbara tinha todo o predicado lá. Eu convidei, ela tomou um susto, mas depois entrou e a gente então lançou um podcast com uma ideia de levar para crianças temas bastante sérios. Então a gente fala de política sem falar de partido político, como é que a sociedade funciona, fake news, por que o pai e o tio estão brigando no domingo de política, o que tem a ver, para que serve o dinheiro, o que são caráter, o que é caráter, como é que ele é construído, valores morais. Então tem um saco de conteúdos muito legais e a gente botou no ar o podcast com uma linguagem muito diferente. E a linguagem é a Bárbara conversando com o avatar dela que mora no celular dela. Só que esse avatar é uma menininha de 9 anos chamada Babica. Então, é um diálogo da Bárbara com a Babica. Dá para a gente fazer uma conexão de mãe e filha, tia com sobrinho, professor com aluno, né? E acabou que aquilo começou a andar, começou a fazer um sucesso e, de repente, nós descobrimos que a gente não estava fazendo podcast para criança. O podcast, na verdade, era para famílias que tinham crianças pequenas, porque os pais e mães estavam ouvindo junto com os filhos e ficou muito claro que nós estamos dando para essas pessoas um conteúdo que justificasse um bate-papo de temas que jamais seriam conversados com as crianças, que não tem como falar a respeito. Quando a Babica e a Bárbara colocam um assunto na mesa, cara, é uma festa e nós estamos recebendo cada retorno maravilhoso. Com certeza. Porque falta, né, Luciano? Eu acho que eu já te dei esse feedback, a impressão que eu tive quando você me contou, e eu não conhecia o podcast naquele momento, porque nós somos de uma geração que a gente tinha as aulas de moral e cívica na escola, sim. né? Que era meio que um misto disso aí. Eu sei que o teu podcast é muito mais abrangente. Não tinha educação financeira, por exemplo, mas moral e cívica tinha. Era ali que a gente aprendia um pouco do que se traduz por cidadania hoje, da vida em sociedade, entender a dinâmica dos poderes, esfera municipal, estadual, federal, legislativo, executivo, judiciário, e junto, que essa era a parte cívica, mas junto tinha a moral, o respeito aos mais velhos, né? Quem nasceu antes merece respeito porque já viveu mais experiências, tem mais conhecimento para passar. Então, nisso entrava respeito aos professores, aos pais, aos avós, a cultura do respeito às diferenças, que hoje falam tanto, né, em inclusão, estão gerando cada vez mais intolerância. E a gente tinha uma forma muito leve de discutir isso em sala de aula e acabava levando para as famílias também, que era... e a gente tenta fazer hoje com nossos filhos, com o aprendizado que a gente teve, mas que era todas essas questões de as pessoas são diferentes e nem por isso são melhores ou piores, né? Tem gente que sabe mais em relação a algum assunto e não sabe nada em relação a outro. Um doutor em medicina pode estar aprendendo muita coisa sobre jardinagem com o jardineiro que cuida do jardim dele. Então, essas coisinhas todas a gente aprendia naquela disciplina tão abrangente. E quando ficávamos mais velhos, você também deve ter passado por essa, tinha a disciplina de... na minha escola chamava o SPB, que era a Organização... SPB, Organização Social e Política Brasileira. E na faculdade eu ainda tive um ano de EPB, Estudo de Problemas Brasileiros, que era uma disciplina comum a todos os cursos. Então, veja, isso foi saindo da grade curricular por conta desses métodos Paulo Freire da vida, e as crianças e os adolescentes e os jovens ficaram a ver navios até certo ponto, porque os pais não supriram essa lacuna, né? Então, o podcast é fenomenal também por isso. Parabéns pelos 2 anos. Houve uma politização da sociedade, né? Uma ideologização, e aquilo tudo que a gente aprendia lá acabou virando, era matéria do regime militar, né? Era coisa do regime militar. E jogaram fora o bebê junto com a água suja, né? Porque perdeu... Então a gente está muito feliz, porque deu o resultado. Está muito claro que existe uma demanda muito grande, a gente quer ser conhecido, né? E a ideia de convidar pessoas como você, que estão em evidência na mídia, foi exatamente ampliar, mostrar para o teu público também, convidar o pessoal a ouvir, né? O podcast é gratuito, então tem que acessar podcastcafécomleite.com.br e entra lá, tem mais de 100 episódios publicados e tá uma festa, né? Já vamos aproveitar e pedir para a galerinha que está nos assistindo aqui compartilhar, avisar os amigos aí, chama o pessoal do grupo do WhatsApp, porque, infelizmente, estamos ao vivo num dia em que a Meta
Facebook, Instagram e WhatsApp ficou fora do ar a tarde inteira. Não, Por conta, eu acho, dos Twitter Files lá que foram divulgados à tarde, não sei. cara, eu Foi não tudo sabia. junto. Eu notei que estava tendo uma instabilidade, né? Foi. Eu estou em reunião agora, e alguém comentou comigo, falou, pô, não está atualizando. Então teve um problema hoje à tarde, né? Eu estava ao vivo na Gazeta do Povo, no programa que eu faço diário lá, o Sem Rodeios, e coincidentemente, ou não, né? Vou deixar a pulga atrás da orelha. Meia hora, uma hora depois que foi divulgado o Twitter Files Brasil, quem não sabe do que se trata depois, procure lá no Twitter, que é uma denúncia gravíssima sobre o que aconteceu nas nossas eleições aqui no Brasil em 2022, feita a partir dos Estados Unidos. Mas na hora que entrou essa denúncia no ar no Twitter e estava gerando uma repercussão bombástica, o Instagram, o Facebook e o WhatsApp ao mesmo tempo começaram a passar por instabilidade no Brasil. Sim. Né? Então, enfim, coisas do Brasil. Mas por conta disso, eu acho que a nossa divulgação aqui ficou um pouco prejudicada também. Eu não consegui publicar mais cedo. Eu publiquei agora há pouco nos stories, publiquei lá no Twitter também, chamando o pessoal para cá, mas o pessoal compartilhando aí dá uma ajuda também. Eu tenho um amigo que dizia que isso aí era coindecência, viu, Cristina? Era uma coindecência. Acho que faz parte daquelas verdades e mentiras que você publicou. Tem o livro aqui, ó. Eita, tá aí o livro. Ó, vamos fazer o jabá aqui do livro. Sai espelhado, mas tá dando para ler? É Verdades e Mentiras. O livro do Luciano. Para a mídia que faz sua cabeça, né? Cris, deixa eu começar a conversar com você então agora para aquilo que a gente veio fazer aqui hoje, né? Eu vou começar com uma pergunta que é extremamente reflexiva, né? E toda vez que eu faço, o pessoal, mas ela dá tinta da abertura do nosso papo aqui. E a pergunta é muito simples, né? O que você era antes de nascer o teu primeiro filho? O que eu era? Como eu era como pessoa, o que eu era como profissional? Não. Eu quero saber como ser humano, né? Como pessoa, né? O profissional é fácil, é só lembrar o que você fazia. Eu quero saber a Cris como pessoa. Eu acho que a gente pode resumir, quem é pai, quem é mãe vai se encaixar perfeitamente nessa definição. A gente, antes de ter filho, a gente se acha o centro do mundo, né? Parece que o mundo gira no entorno do nosso umbigo. Então, são os nossos planos, os meus projetos de vida. Claro, a gente está na condição de filho, de irmão, de amigo. A gente já tem, às vezes, uma postura profissional. Eu já tinha, né? Já trabalhava, fazia... Eu tive meu primeiro filho com 31 anos. Eu comecei a trabalhar com 17. Então, eu já tinha uma longa carreira ali de mercado de trabalho e tudo. Mas é tudo em torno da gente. As férias, as minhas férias, o que eu vou fazer nas minhas férias, o meu dinheiro, a minha economia. E depois do filho, aliás, não é depois do filho. É depois daquele resultado positivo. Que tudo começa ali, né? Eu digo que a gente se torna pai e mãe no dia que a gente recebe, abre aquele envelopinho e recebe a notícia da gravidez. Que idade você tinha? Eu tinha 31 quando eu tive meu primeiro filho. Né? E o segundo com 36. Já fui uma mãe um pouquinho tardia em relação à geração anterior, né? A minha mãe achava que eu e meus irmãos estávamos demorando muito para ter filhos, porque deixamos para a faixa dos 30. Mas, enfim, antigamente era mais cedo, né? E hoje em dia ainda tem muita gente que tem filho antes, e eu acho ótimo. Acho que tem que vir na hora que tem que vir mesmo. As crianças têm vida própria. Mas o filho, ele te coloca num novo prumo, né? Então, tudo passa a girar em torno daquele outro ser. Sim. E isso muda por completo quem nós somos. Porque a gente passa, inclusive, a medir as nossas ações e refazer os nossos planos em função, né, da outra vida que depende da nossa. E aí a vida fica muito mais colorida, muito mais desafiadora e muito mais divertida, embora trabalhosa. Você fez uma imagem deliciosa aí, que eu tô visualizando ela aqui. Quer dizer, você se considera o centro do mundo e um belo dia você dá a luz e junto com a criança desloca o centro do mundo. Aliás, ele vai junto. Para as mulheres, Luciano, isso você não vai entender, mas as mulheres mães vão me entender perfeitamente. Falam muito da depressão pós-parto. Eu, graças a Deus, não precisei viver essa angústia, mas é bastante comum em função até das questões hormonais. Mas um pouco da depressão pós-parto, as pessoas não percebem, mas tem a ver com esse centro das atenções. Porque a mulher gestante, ela está em estado de graça.
né? Não só por tudo aquilo que ela está vivendo, aquelas descobertas todas, um outro coração batendo dentro do corpo dela. Isso é uma alegoria assim que eu gosto de trazer, porque eu acho, olha que experiência, né? Isso significa que o teu sangue está circulando 30 vezes mais. É uma loucura. Mas você é o centro das atenções. E do dia em que o neném nasce em diante, ninguém mais se importa muito com você. É todos os olhares para o neném. E a mãe está ali exaurida, né? Passou por aqueles 9 meses, começa um outro período todo sem dormir, toda aquela loucura, tudo novo, né? Aquele ser minúsculo, dependendo, né, dela, o homem querendo ajudar, mas também é um protagonismo muito feminino nos primeiros meses, não tem como ser de outro jeito, né? É o bebê no peito o tempo todo. Então, é uma loucura essa virada de chave, mas na hora em que a gente se dá conta, né, que o centro do mundo passou a ser o outro, e passou a ser o outro, o filho naquele momento, mas isso te faz olhar para a humanidade toda de uma forma diferente, né? Não sou só eu, tem 8 bilhões de pessoas aí que são filhas e filhos de alguém que pariu, né, de alguém que gerou. Enfim, é um outro olhar mesmo sobre o mundo. Eu acho que é transformador isso. Legal, legal. Quem te ensinou a ser mãe? Você aprendeu com quem a ser mãe? Obviamente aprendi com a minha mãe, mas eu só percebi isso quando eu me tornei mãe. Não, a gente aprende com a mãe, com o pai, com avós, com irmão. Eu tive o prazer de ser tia antes de ser mãe. A minha irmã, que é mais nova que eu, teve 4 filhos. Hoje é considerado assim uma raridade, mas 3 desses sobrinhos nasceram antes de eu sequer pensar em ser mãe. E o caçula da minha irmã nasceu na semana em que eu descobri que estava grávida do meu primeiro filho. Então ainda tem essa... e a gente vai aprendendo, né? A gente vai vendo, às vezes, algum amigo também, né? Sim. De quem você é muito próximo e que tem filho, você passa a viver um pouco da rotina daquela família também, ajudando dentro do possível. Você aprende a ser mãe de várias formas, mas tem uma parte um tanto instintiva ali. O João Kepler... Pera, tenho aqui, ó. Cosmética Jardinópolis. Cris, você e a Bárbara foram as responsáveis por me fazerem ter interesse na política brasileira. Jornalismo sério e responsável. Agora, não sei se o Bárbara dela é a nossa Bárbara ou se você... Eu acho que é a Bárbara do Te Atualizei. Deve ser a Bárbara de Stephanie. Atualizei, então tem mais uma Bárbara, é verdade. É verdade, né? Há várias Bárbaras fantásticas no Brasil. Né? Fala uma coisa para mim. Quando a gente fala hoje em dia em educação de filhos e tudo mais, né? Olhando esse cenário que o Brasil está por aqui, o que mais te preocupa quando você pensa nesse... Precisamos educar nossas crianças. Qual é a preocupação que vem imediatamente na tua cabeça? Doutrinação. A manipulação das mentes das crianças, dos adolescentes, distante da família, né? Muitas vezes contra tudo que a família prega, todo aquele trabalho, né, de formiguinha que pai e mãe vão fazendo dentro de casa, de respeitar os mais velhos, a família é importante, a nossa religião, as nossas crenças, os nossos valores, os nossos antepassados, de repente começam a desconstruir tudo isso e colocar os filhos contra os pais. E eu estou falando aqui com muita propriedade, que eu tenho um programa no meu canal que chama Desdoutrinando. Sim. Toda semana eu entrevisto alunos e professores e me obriguei a abrir esse espaço, tamanha a quantidade de denúncias que eu recebia, e não tinha como dar conta dentro do jornalismo de tanta denúncia, até porque quando eu comecei a receber essa demanda de maneira muito forte, mais da pandemia em diante, porque isso ficou evidente, os pais começaram a acompanhar as aulas dos filhos dentro de casa e perceber com mais clareza o porquê os filhos estavam se transformando, né, se revoltando contra a família, contra pai, contra costumes, contra hábitos familiares, contra histórias de família, contra a história do Brasil, contra histórias reais e trazendo coisas fantasiosas. Enfim, biologia não existia mais, ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, essa baboseira toda que a gente vê aí, e que às vezes nem são colocadas de forma maldosa por professores, mas professores que também eles já foram doutrinados e tiveram quase uma lavagem cerebral no período de formação como professores. Enfim, eu comecei a receber essa demanda e eu não era mais repórter, né? Eu fui repórter de televisão durante 26 anos, abandonei a carreira de repórter de televisão que eu amava,
fazia com muito, muito amor mesmo. Quando eu percebi que os rumos do jornalismo não eram exatamente os rumos para onde eu pretendia continuar, né? Tá? O jornalismo estava num processo de transformação e isso foi mundial. Acho que já conversamos sobre isso, que você também é dessa área, né, Luciano? Você é muito ligado à comunicação como um todo. Aí eu passei 2 anos estudando as possibilidades nas chamadas novas mídias, que hoje em dia não são mais novas, é isso aqui que a gente está conectado o tempo todo. E quando surgiram as possibilidades de fazer live dentro das redes sociais, primeiro no Facebook, depois no Twitter, no Periscópio, né, que chamava, eu comecei a testar aquilo, era o auge da Lava Jato, e eu acompanhava ainda o noticiário com muito interesse, embora não tivesse mais no jornalismo, e comecei a trazer resumos de tudo aquilo, de todos aqueles depoimentos, e lia os processos, e olhava aquelas provas todas que eram públicas, né, e trazia, e vi que as pessoas estavam se interessando e tal, e aí por conta disso fui fisgada de novo pelo jornalismo, para esse jornalismo de opinião, que é o que eu faço hoje. Mas aí eu recebi essas demandas de sala de aula e eu não tinha como. Eventualmente, num comentário sobre algum assunto correlato, eu dizia, olha, eu tenho recebido denúncias de professor falando isso, de aluno falando aquilo, de autor de livro que não consegue ser inserido nas bibliotecas de escola, de faculdades, porque é conservador, porque fala disso, porque estudou tal doutrina. E comecei a... Mas eu vi que precisava dar mais vazão, então eu criei no meu canal no YouTube e transmito em transmissão simultânea para todos os meus canais, menos o Instagram, que eu ainda não consegui colocar o formato quadrado junto. Mas são alunos e professores trazendo histórias, vou usar uma expressão antiga aqui, mas os mais velhos vão me entender, histórias do Arco da Velha. Então a gente realmente precisa, como pais, se preocupar muito em estar presente, acompanhar as tarefas, os livros, sem ser invasivo, obviamente, né? Criança e adolescente, especialmente, precisam do seu espaço, mas trazendo para a discussão, né? O que você está estudando, conversar também com os professores, com a escola não é inimiga, os professores não são inimigos, né? Mas nos fazer também firmes no ambiente escolar e deixar bem claro que a gente está delegando o ensino dos conteúdos programáticos das escolas para a escola, mas a educação somos nós pais que continuamos dando e a gente não quer que esse espaço seja invadido e nem que a escola substitua. Também tem isso, muitos pais delegam para a escola a educação, além do ensino, né? Então, enfim, contexto bem amplo aí, mas o que me preocupou sempre como mãe, bom, o mais velho agora está com 22, então quando ele era criança, graças a Deus, ele não passou por isso. Mas o meu caçula, que tem 17, que acabou de entrar na faculdade, já vivenciou algumas coisas. Ele pegou o final do ensino fundamental na pandemia, né? Então, muitas dessas coisas de mudanças climáticas, esse terrorismo de crédito de carbono, muita coisa ali foi sendo colocada de uma forma deturpada, na minha visão de mãe. E eu fiz questão de trazer outras leituras e outras conversas para ele, indicar alguns vídeos, algumas pessoas para ele seguir, porque não podia ficar preso só naquilo que estava sendo dito na escola. Mas, de novo, não quero colocar pais contra professores, acho que o caminho não é esse. Você sabe que a pandemia foi um momento de revelação, né? Eu sempre costumo discutir a pandemia. Quando chegou, ela destruiu reputações pelo mundo afora e foi um momento de revelação, porque com os alunos tendo aula em casa, pais começaram a ver que tipo de conversa tinha lá, que tipo de conteúdo tinha ali, e perceberam que, cara, eu tenho que, de alguma forma... E nas últimas lives que nós fizemos aqui, vários deles deixaram muito claro, né? Dizendo o seguinte, cara, meu filho, se você tem uma dúvida, primeiro eu, depois você vai procurar lá fora, tá? Mas primeiro vem primeiro para mim, conversa comigo, eu quero o teu bem. Então, essa relação tem sido fundamental, né? Esse talvez seja um recado importante da gente passar aqui para quem é mais jovem, eventualmente ainda nem cogita ser pai ou ser mãe, ou para quem já cogita, mas ainda não é, de jamais perder essa conexão com o filho, de deixar claro, não só dar o amor, mas também a firmeza, a segurança de que é no pai e na mãe que eles vão encontrar o porto seguro, ou nos avós, ou nos tios, enfim, as pessoas da família. É ali que está o porto seguro para qualquer dúvida que precise ser sanada, né? E se não tiver dúvida, para qualquer desabafo, né? Para compartilhar, tem que ter essa abertura e essa transparência dentro de casa, porque aí
na hora em que o adolescente, principalmente, se sentir um pouco inseguro lá no grupo, e a adolescência é uma fase muito do grupo, ele não vai ficar intimidado ou constrangido de vir perguntar dentro de casa, pedir um conselho e perguntar né, alguma coisa que ele esteja enfrentando lá e que queira alguma orientação. Porque senão você cria um muro dentro de casa, e aí é óbvio que todas as consultas da criança, do adolescente vão ser feitas fora e não necessariamente seguindo o padrão que você gostaria. Sim. Isso é bem complexo. Você imagina que, toda live eu estou repetindo a mesma frase. Em todas elas eu falo a mesma frase, porque se aplica. Tem sempre um momento da conversa que a frase entra, né? Eu usei ontem, vou usar de novo com você aqui hoje, né? Uma frase que é atribuída a Napoleão Bonaparte. Você sabe que em termos de internet não dá para dizer que a frase é de alguém. Você tem que dizer é atribuída a alguém, né? Isso. Onde ele, se você quiser educar uma criança, comece 25 anos antes dela nascer, né? O que é isso? É preparar os pais para que possam exercer sabe, esse ombro, né, para os filhos. Porque se o pai não tem conteúdo, se não tem repertório, se não consegue entender o que está acontecendo no mundo, como é que eu posso contribuir? Aí meu filho vem lá de fora com um canto de sereia, com alguém contando como é que as coisas, com uma narrativa maravilhosa, eu não tenho nem condições de combater isso dentro de casa, né? Então, tem uma responsabilidade grande dos pais aí de tentar se colocar num nível de poder garantir que o filho confie naquilo que o pai está dizendo, né? Que não é só achismo que está. Agora, Cris, eu acompanho muito a imprensa brasileira há muito tempo, né? E eu vi que você tá na Gazeta e você é uma voz destemida. Você bate que nem gente grande. Bate devagarinho. Você bate como gente grande, né? Num Brasil onde está todo mundo com medo. Está todo mundo amedrontado, né? Tem algumas demonstrações de poder aí, político e tudo mais, que estão amedrontando a todos nós, né? Que estão prendendo gente porque querem prender e não porque tem algum crime, né? Da onde você tirou? Duas perguntas. A primeira, da onde veio essa coragem tua aí de abrir, falar o que tem que ser dito sem ter medo? E segunda pergunta, você passou isso para seus filhos de alguma forma? Ou isso é passável de alguma forma? Eu acho que tem um pouco de personalidade aí. Os meus filhos têm personalidades diferentes das minhas, assim como eu tenho diferente dos meus pais, dos meus irmãos, e isso acho que acontece em todas as famílias, né? Mas valores a gente consegue passar para os filhos, sim, né? E eu herdei dos meus pais, tenho muito orgulho eu sou muito grata a Deus todo dia, né? Quando a gente acorda e faz a oração, essa gratidão vem pelos pais que eu tive, né? O meu pai já se foi, infelizmente, mas assim está presente até hoje. Meu pai foi professor, foi diretor do maior colégio público aqui do Paraná, e praticamente todos os dias da minha vida eu encontro alguém que foi aluno dele e dizendo: teu pai foi um pai para mim. Então isso era dele. Assim, esses valores de honestidade, de respeito às pessoas, mas de honestidade. Então, assim, eu respeito as pessoas enquanto ser humano, mas se me tratarem com desonestidade, eu não vou me calar. Eu preciso me posicionar, né? E aí, claro, talvez eu seja mais aguerrida do que o meu pai ou a minha mãe foram por força da profissão mesmo, mas eu o jornalismo vai te moldando e te ensinando muita coisa, né? Para você ser jornalista, você tem que ser meio cara de pau. Se o jornalista tem medo de perguntar, ele não vai ter respostas. E o jornalismo é a busca por respostas, né? Então, claro que nos primeiros anos de jornalismo você vai com o microfone lá e espera os outros repórteres das outras emissoras perguntarem, depois você solta uma perguntinha ali meio tímida, e com o passar do tempo você vai. Eu lembro de uma grande investigação que eu e uma equipe grande da TV e do jornal, na época eu era da TV, a Gazeta do Povo faz parte de um grande grupo de comunicação, e eu era da TV do grupo, que são 8 TVs aqui no Paraná. A de Curitiba era onde eu trabalhava, mas todas elas são afiliadas da Rede Globo. Então, nacionalmente, retransmitem a programação da Globo, mas a gente tinha uma programação local nossa e enfim, era jornalismo que se fazia ali. Eu lembro, a gente fez uma grande investigação que envolveu o jornal e a TV. Quem é do Paraná vai lembrar, os diários secretos da Assembleia Legislativa do Paraná. Nós descobrimos que era praxe na Assembleia Legislativa, e coisa de décadas, contratar funcionários fantasma para ficar... É a famosa rachadinha de hoje. Hoje eles contratam e obrigam o funcionário a devolver uma parte do salário
para fazer caixa 2 de campanha ou enriquecer ilicitamente mesmo. Mas na época, o negócio era mais disfarçado. Eles contratavam pessoas que não sabiam que estavam contratadas. O jardineiro, por exemplo, já que eu citei o jardineiro mais cedo. O jardineiro, por exemplo, eles diziam, fulano, eu sou deputado, vou colocar uma história hipotética aqui, tá? Mas era mais ou menos o modus operandi. Eu sou deputado e eu quero ajudar a sua família, que eu sei que sua família precisa. O senhor tem plano de saúde? Não, não tenho. Ó, o senhor me traz sua carteira de trabalho, sua certidão de nascimento, carteira de identidade, enfim, os documentos lá que precisava. Eu vou arrumar um plano de saúde, o senhor vai ficar vinculado ao meu gabinete, faço questão. Enquanto eu for deputado. Então a pessoa não tinha nem cultura para saber que isso era errado. Só que na hora que ela cedia os documentos, o deputado ia lá e contratava como assessor legislativo, nível não sei quanto, ganhando não sei quanto. Tinha um esquema envolvendo banco, e era banco público também na época, gerente corrupto, que aceitava que tem que abrir conta bancária para o funcionário receber o salário, alguém tem que sacar esse salário todo mês. Enfim, eram milhares de funcionários fantasma na Assembleia Legislativa do Paraná, só do que a gente conseguiu levantar, que foi um período de 10 anos, 200 milhões de reais na época, que tinham sido desviados. Contei toda essa história para entenderem por que você tem que ser destemido. Obviamente que a gente foi cobrado o presidente da Assembleia Legislativa. Quantos são os funcionários da Assembleia? Quantos em cada gabinete? Quantos na primeira secretaria? Quantos na presidência? Quantos na segunda secretaria? E a gente tomava chá de cadeira de 5, 8 horas esperando para ser atendido pelo presidente da Assembleia, que não queria, claro, responder. E isso foi um processo de 1 ano ali, entrevistas diárias, e a Assembleia fez 2 ou 3 reenquadramentos de funcionários, demitiu todo mundo para recontratar de novo. A Assembleia não sabia quantos eram os funcionários. E aqueles funcionários eles eram nomeados, porque só passam a existir na hora que são nomeados, através da publicação de diários secretos, por isso o nome da série de reportagens. Eles publicavam, eles têm que publicar os diários oficiais com todas as nomeações e as demissões também, e isso vai para vários órgãos públicos. Então, a Assembleia Legislativa publica vários diários oficiais. E aqueles secretos, eles publicavam só um exemplar que ficava secreto. Mas, enfim, vazou a informação, a gente investigou durante 2 anos, fez a série de reportagens, muitos jornalistas envolvidos. E um determinado dia, depois de meses lá, surgiu o site da transparência, não tinha o site da transparência da Assembleia na época, foi ano de 2010. E aí o presidente da Assembleia Legislativa, dando uma entrevista coletiva ali na saída da sessão, ficou pronto o site da Assembleia Legislativa, o site da transparência, todo mundo vai saber quem são os funcionários, quanto ganham, quando foram contratados, quando forem demitidos também. Aí eu pergunto, é mesmo? Quando entra no ar? Isso ainda vai demorar uns dias. Então não está pronto? Está pronto. Então quando entra no ar? Vai demorar uns dias. O que está faltando? Faltam uns pequenos ajustes. Então não está pronto. Parecia conversa de louco, mas você tem que perguntar. Pô, o cara está dando uma de reizinho ali, querendo, né, finalmente dizer que a Assembleia Legislativa tinha feito algo, mas não tinha. Era só para inglês ver. E aí eu fui perguntando. Uma hora ele virou para mim e disse, não vai para o ar porque eu não quero. E aí eu cheguei na redação e disse, nós temos uma entrevista aqui, os padrões de entrevista eram assim, 10 segundos, né, para entrar no ar. A matéria toda de televisão tem 1 minuto, 1 minuto e meio. E eu lembro que eu cheguei e disse, olha, eu tenho uma entrevista aqui que ela inteira tem, não lembro lá, mas tem 2 minutos. Só que ela precisa ir inteira para o ar, para as pessoas entenderem como o presidente da Assembleia Legislativa está enganando as pessoas. Aí avaliaram lá na redação que eu tinha sido muito incisiva, que não dava, o jornal inteiro tem 15 minutos. Né? Pegaram um pedacinho lá e colocaram no ar um pedacinho, editaram e o finalzinho lá com ele dizendo eu não quero. Aí a gente tinha um jornal no domingo à noite, que era uma espécie de um fantástico regional. Era uma revista, chamava Revista RPC, aliás. E no período final eu fui apresentadora desse programa também. Na Revista RPC, o editor comprou a minha briga e disse, Cris, você tem razão. Se a gente não colocar a entrevista inteira no ar, o telespectador não vai entender e vai achar que você foi arrogante e que ele perdeu a paciência com você. Então, a gente colocou a entrevista inteira no ar. Então, essas coisas, desculpa essa longa história, mas eu acho que é um exemplo bem emblemático para mostrar como que as pessoas me acham corajosa, né? Eu não acho, eu acho que eu sou simplesmente jornalista. Atualmente eu sou jornalista de opinião, eu estou dando a minha opinião. Eu acho um absurdo. Eu chamo a imprensa hoje de imprensa pichuleco. Eu chamo de militância de jornalista trans.
se sente jornalista, mas é militante. A gente tem que falar com todos os nomes, inclusive usando os nomes que eles dão. Mas eles me chamam de negacionista, genocida, fascista, nazista, balalá. Eles têm os adjetivos dele e a opinião deles. Mas a audiência está com quem? A audiência está conosco, porque a audiência percebe quem está falando a verdade. Isso aí me coloca na linha da próxima pergunta que eu ia fazer para você, que tem que ser emendada aqui, né? Eu ia dizer para você o seguinte, que a gente entende que a sociedade tem blocos, tem grupos, né, de interesse na sociedade. Alguns grupos são muito enfáticos em todas as extremidades, né? Tem gente muito enfática. Se a gente olhar para o grupo da imprensa, claro que há uma hegemonia na imprensa de gente com uma visão mais de esquerda e que trata você dessa forma, vai te xingar de todo tipo de adjetivo e vão tentar te cancelar da maneira como for possível cancelar. Eles fizeram isso a pandemia inteira através das agências de checagem, aspas, né? Eu gosto de chamar de agência de picaretagem, que são vinculadas aos veículos de imprensa e às redes sociais. Esses eram os primeiros a promover campanha de cancelamento, né? Quando achavam que o que a gente estava dizendo era um absurdo. A verdade é isso que nós estamos impondo. Mas como é que você desenvolveu? E agora eu estou fazendo um link também com o nosso assunto aqui, que é educação, é pais passando para as crianças, ensinando as crianças, né? Como é que você desenvolveu uma armadura emocional para quando esses rótulos chegarem e baterem em você? Porque é difícil, né, Cris? Você entra numa área de comentários, cara, tem um cara te detonando, xingando, se bobear xingando tua família. Você está o dia inteiro tomando pancada de todo lado. Se você não tiver uma armadura emocional, algumas vão bater forte na gente, né? Então, e eu sei que você tem uma pegada, cara, pode mandar bala que eu não vou voltar atrás. Como é que você desenvolveu essa armadura emocional? E é possível você dar algumas dicas para a turma, para como passar isso para nossos filhos, né? Eu acho que o apego à verdade, que deveria ser de todo jornalista, isso te dá uma força muito grande, porque eles podem falar o que eles quiserem, mas é mentira. A verdade está aqui. Eu posso ter sido dura na adjetivação, né? Porque jornalista de opinião pode adjetivar e eu adjetivo mesmo. Eles adjetivam, né? É negacionista, é genocida, é fascista, é nazista, é terrorista, é golpista. E, pô, você tá vendo? Eu tô entrevistando um tiozinho de 80 anos que foi preso com uma bandeira na mão e é acusado de tentar dar um golpe de Estado. Peraí, isso é ridículo. É subestimar a inteligência de quem está nos assistindo. E eu acho que a principal armadura, pensando assim friamente, tem várias coisas, claro, que vão te dando força. A verdade é a principal delas. Mas a audiência. Com quem que a audiência está? Com quem acusa de negacionismo? Ou quem estava aqui defendendo a verdade? Olha, a pandemia está acontecendo no mundo inteiro, não é só aqui. Sim. No mundo inteiro tem médicos tentando tratar seus pacientes. No mundo inteiro tem a indústria farmacêutica tentando, afirmando que não tem tratamento, porque senão eles não conseguem vender vacina. Então você vai colocando as verdades ali, as pessoas vão olhando e dizendo, pô, isso faz sentido. Ó, quem quiser confirmar o que eu estou dizendo, tá no site tal, procura aí. E lá no site também não acredita em tudo que está escrito. Vai ver as referências bibliográficas, vai olhar a pesquisa do médico tal, olha o currículo dele. Pô, tinha médicos prêmio Nobel que foram cancelados. Teve revista científica que foi vetada pelo Facebook e foi acusada de fake news. Cara, quem é o Facebook ou a agência de checagem do Facebook para dizer que uma revista científica está publicando mentira, caramba? Né? Então, assim, eu acho que a couraça vem mesmo do retorno da audiência, porque é incrível. Se você for ler o chat, eu estou sem óculos aqui, não estou conseguindo ver, mas se você for ler o chat aqui, com certeza as pessoas que estão nos assistindo, mas é a tua bolha. Tá, tudo bem. Eles têm a bolha deles, que fica presa na mentira, nós temos a nossa bolha que fica cutucando a mentira para fazer a mentira, né, esvaziar e a verdade inflar ali, e a gente vê quem que consegue o balão maior, né? Cris, a Gazeta tem alguma coisa voltada para o público infanto-juvenil, para criança, para focar num público que precisa dessa informação? Na época de formação, né? O Café com Leite está focado em crianças de 4 a 12 anos, né? Então ele está tentando levar de uma forma bem embalada valores morais e tudo mais. Tem alguma coisa assim em vista com vocês na Gazeta? Atualmente não. Quando a gente era jovem, a Folha de São Paulo tinha... Lembra a folhinha? Tinha então, eu quero te falar sobre a Gazeta, porque a Gazeta é um jornal de 105 anos, fez agora em fevereiro 105 anos, é o maior jornal do Paraná, é o mais lido, sempre foi.
é a maior referência. E depois que a Gazeta digitalizou o conteúdo em 2017, que foi o primeiro jornal do país a digitalizar 100% do conteúdo e abandonar o papel de vez. Ainda ficou durante alguns anos ali com a edição de domingo, para aqueles saudosistas que gostavam de virar a página. Eu gosto também, né? Da saudade do cheiro de tinta, do papel jornal. Mas precisava dar esse salto e aí a Gazeta explodiu, porque ela não tinha mais fronteira, não tinha mais o problema de logística, da entrega. A notícia já não fica velha, ela vai sendo atualizada. A gente tem 3 viradas de página por dia, né? Então, a cada manhã, tarde, manhã, início da tarde, noite, muda toda a primeira página do jornal, as notícias descem, né, que a gente diz, mas também também é compartimentado, tem todas as editorias. Só que nessa virada digital, a Gazeta precisou fazer uma escolha. Se ela queria atingir novos públicos, além das fronteiras, além das divisas do Paraná, né, e até das fronteiras brasileiras, porque tem muito público leitor que são brasileiros pelo mundo, ou falantes de língua portuguesa, né, de outras nacionalidades, mas também falantes do português, que assinam a Gazeta. Então, ela precisava fazer uma escolha e ela optou por abrir mão do jornalismo local e partir só para Jornal Nacional e Hard News. Jornalismo Nacional e Hard News. Por quê? Porque a Gazeta tem um outro jornal do grupo que chama Tribuna do Paraná, que é cobertura local. E depois ela até ainda criou uma nova vertente, que é o 1-2 Esportes, que é só cobertura esportiva. Então, ela fragmentou mesmo. Claro, a Gazeta tem a Editoria Paraná, porque a gente tem um público leitor muito grande, muito fiel no Paraná. E dentro da Editoria Paraná cabem notícias de Curitiba, inclusive. Mas tem que ser uma notícia, assim, de repercussão grande para entrar. A parte de pais e filhos tinha a Gazetinha, assim como tinha a folhinha aí que você estava falando, né? Tinha a Gazetinha e durante muitos anos da minha infância, adolescência e tudo, aquilo era usado pelas escolas e era conteúdo focado mais no universo infanto-juvenil e às vezes direcionado aos pais, mas para os pais lerem com os filhos. E a Gazeta do Povo acabou tirando esse conteúdo do jornal, tinha conteúdo de arquitetura, tinha conteúdo de culinária, tinha vários cadernos ali que foram... cultura mesmo ficou fora, né, nessa virada digital da Gazeta. Só que a Gazeta hoje tem uma revista impressa, inclusive, que abrange todos esses conteúdos, não o infanto-juvenil, mas abrange todos esses conteúdos que tinham em cadernos específicos do jornal e saíram do jornal digital. E ela tem um instituto que faz parte do mesmo grupo, né? Então tem 2 jornais, tem 2 rádios, tem 8 emissoras de TV e tem um instituto GRPcom é o nome do grupo, Grupo Paranaense de Comunicação. E o instituto, sim, tem um trabalho forte, voltado especificamente à sala de aula, que Legal. Promove inúmeros trabalhos, é fantástico, premia professores. E aí sim, por ali, talvez o café com leite na escola possa entrar, né? Talvez, porque é um trabalho focado com escolas mesmo. Quando você disse que acabou a Gazetinha, acabou a folhinha, acabou aquela manhã infantil que tinha na Rede Globo, lembra? Pô, acabou Globinho. o café... A gente é da época do Globinho. Acabou tudo aquilo, não tem mais, né? Então, a atenção migrou para os canais fechados e migrou para a internet, para esse mundo maluco da internet. Como é que você... A gente está partindo para o final, tá? Estamos encerrando aqui já. Como é que você... O que você recomenda para pais e mães que queiram cuidar para que essa doutrinação toda que vem para cima das crianças, e através de... Eu posso controlar o celular do meu filho em casa, mas na rua, com os amiguinhos dele, ele está exposto para o mundo inteiro ali, né? O que você recomenda que seja feito? Eu tenho esse canto aqui que eu faço entrevistas com escritores, você bem sabe, porque a gente já fez essa entrevista. Eu tô com um livrinho separado aqui, vou mostrar esse livro. Primeira coisa que eu indico é leitura. Tá. Leitura com desde pequeno. A criança não sabe nem falar ainda, mas você tem que estar lá na hora do soninho, né, ou no meio da tarde, escolhe um horário, sentar com a criança, abrir livrinho. Ela tem que entender que aquilo é lúdico, que aquilo é gostoso, que ali tem diversão, ali tem informação. Ela tem que se acostumar com esse universo. Olha que livro fantástico esse aqui. Agora vou ter que pôr o óculos. Agora vocês vão ver o ring light aqui de novo. Senão não consigo. O Sapato e a Botina, Gesiel Carrara. Foi eu ainda não consegui entrevistá-lo. Mas
Eu li esse livrinho no dia que chegou para mim. As pessoas me mandam muitos exemplares, né? Porque sabem que eu gosto disso. Esse escritor, mas tem muitos como ele, mas tem muitos mesmo. Esse escritor escreveu uma historinha que tem um monte de questões de moral e de costumes aqui, mas ele ilustrou com a história de uma personagem aqui que tem um sapato lindo, que é um sapato de festa. E esse sapato ele foi comprado numa loja de sapatos onde tinha uma botina que ninguém comprava, que era uma botina bem rústica e que um dia é comprada por um agricultorzinho. Não sei se está refletindo muito. E aí, bom, resumo da ópera. A botina tem uma vida intensa no pé desse agricultor, porque ele vai para o trabalho, ele vai para a igreja, ele vai para as festas, para o arrastão, para o arrastapé lá do fim de semana, tudo com a botina, que era o único sapato que ele tinha. Ela fica muito surrada, obviamente, lá para frente, já sem solado, furada e tal, ela é descartada e vai parar no mesmo depósito, enfim, um lugar onde estava o sapato chique. E o sapato continuava igualzinho, como ele sempre foi, inclusive com uma soberba absurda. Estou contando toda a história, é o spoiler. Mas para ver que é importante a gente ler para as crianças, como tem texto para as crianças e que ensina muita coisa. E o sapato lá o sapato está em depressão. Olha os temas que ele trata. E o sapato tá lá desabafando com a botina. Como foi sua vida? E a botina diz, minha vida foi muito feliz, porque eu conheci a lavoura, né? O meu dono, ele me amava, ele me levava para trabalhar, nós trabalhávamos de sol a sol, muita chuva, geada, e pá, ele conta toda a vida dele, mas eu também dancei muito. Eu vi o meu dono se apaixonar, eu estive no casamento dele, eu estive nas festas, no nascimento dos filhos, nas festas. A botina tinha participado da vida do dono. E o sapato tinha ido em uma única festa, ele apertava no pé, a dona deixou lá no canto e nunca mais usou. E o sapato estava em depressão. Então, veja o que o livro pode fazer com a criança. Olha o que o pai e a mãe podem fazer com a criança lendo um livro. É um livro que, por acaso, está aqui, porque eu quero entrevistar Cris, isso não vai no colo da gente. Isso não cai no do nada. Tem que ir atrás, tem que procurar, tem que buscar. Tem que ir atrás. Aí o primeiro passo é a gente assistir o podcast Café com Leite. Tem outras iniciativas como essa. Vou também dar uma dica de um que eu adoro assistir, amo de paixão, meu amigo, e eu sei que quem está nos assistindo e é meu fã também é fã dele, o Roberto Mota, que no canal dele dá dicas de leitura. E ele dá dicas de leitura atendendo aos pedidos da audiência. E tem muitos pais e muitos avós, então vira e mexe, ele dá dicas de leitura para crianças, para adolescentes, para a faixa etária dos 4 aos 8, dos 8 aos 10, dos 10 aos 12, enfim. Então, tem bons autores, tem boas editoras, né, tem bons jornalistas, tem bons comunicadores, tem bons influenciadores divulgando leituras e também divulgando outras coisas. Seu áudio. Tá sem áudio? Agora voltou. Ele deu uma desaparecida, agora ele voltou. Pode ter sido alguma falha da conexão. Então, assim, não é só leitura, né? Também é conversa, também é ouvir os outros. A Brasil Paralelo, para quem não conhece a plataforma, ela não é uma plataforma só de documentários. Ela produz, e esse é o know-how principal deles, mas ela é uma plataforma. Eu digo para eles que eles são uma universidade de vida. Né? Eu adoro eles. Eu sou membro há muitos anos, sou membro vitalício, inclusive. Quando eles abriram um plano vitalício, já paguei lá, fiz um parcelamento e paguei para não perder nunca mais. Porque eles têm cursos ali dentro, inclusive uma escola de pais. Escola de pais, ensinando as pessoas a serem pais, com pessoas que já foram pais de crianças pequenas, são pais de adolescentes, são pais de jovens adultos agora. Filosofia, tem milhões de coisas ali,
Música, tem escola de música, mas não é para você aprender a tocar um instrumento, Uhum. né? Para você aprender a apreciar a música. Sim. E a ensinar teus filhos a apreciarem a música, porque a música inspira, porque a música cria novas conexões no cérebro, enfim. Então a gente tem que buscar esses canais, essas fontes de conhecimento, perguntar para os amigos, conversar com os pais, aqueles pais que a gente admira, né? Os filhos, as crianças são educadas, conversem com esses amigos para saber como é a convivência deles com os filhos, né? A gente tem que também copiar os bons exemplos, né? O chamado que você está fazendo o tempo todo no nosso papo aqui é sobre essa responsabilidade dos pais de puxar a garotada para cima, né? A gente descobriu rapidamente que o nosso podcast não chega na criança do nada. Ele só chega na criança através do pai e da mãe, né? Uhum. Então, precisamos dessa atuação dos adultos se a gente quiser salvar essa garotada que tá por aí, né? Com certeza. Cris, 5 horas e 55 minutos, eu tinha prometido para você que era uma live de 40, já deu 55, né? Então eu vou fechar aqui a nossa live, deixando para você as palavras finais aí, agradecendo de novo, né? Depois no final eu agradeço outra vez, né? Mas deixando a você as palavras finais aí. Então vou seguir na tônica da live e lembrar a nossa audiência que a gente educa pelo exemplo. Não só educa, a gente inspira pelo exemplo. E contar mais uma breve historinha que eu gosto de contar sempre que eu tenho oportunidade de conversar com pais, né? Já contei na escola dos meus filhos, em reuniões de pais ao longo dos anos, algumas vezes. Essa historinha chegou para mim por e-mail na época em que não existiam redes sociais nem nada. E eu lembro que eu salvei aquele e-mail porque eu achei ele sensacional. E ele resume o que eu estou falando aqui, da gente prestar atenção no exemplo que nós estamos dando. Não só para os filhos, né? Para as pessoas com quem a gente convive. A historinha é a seguinte, é uma história provavelmente fictícia, mas está valendo. Pode muito ser real. Um pai chega na porta do parque, na bilheteria do parque de diversões com 2 crianças. Um menino de 5 e um menino de 10. E pergunta para o bilheteiro, quanto custa o ingresso? E ele diz, custa, vou inventar aqui que eu não sei, custa R$100 para adultos e maiores de 5, para maiores de 5 anos. E R$20 para menores de 5. E o pai diz, então me veja 3 inteiros. E o bilheteiro tira sarro dele e diz, você está nadando em dinheiro? Se você não tivesse me dito, eu não saberia que esse teu caçula já completou 5 anos. O pai vira, e as crianças olhando a conversa. O pai vira para o bilheteiro e diz, mas os meus filhos saberiam que eu estava mentindo. Então, olha o exemplo desse pai, né? Desembolsou ali R$80 que ele poderia ter economizado se ele desse uma despertinho, mas o quanto ele teria estragado a cabecinha daquele filho de 5 anos e também o de 10. Para o de 10, talvez ele passasse a ser uma grande decepção, porque o de 10 já fazia ideia de que o pai era honesto, de que o pai era trabalhador, de que o pai ensinava as crianças o mérito, né? Trabalhou, economizou, vai ter o parque de diversões hoje. E, de repente, aquilo tudo caiu por terra naquela única frase ali, se o pai tivesse enganado o bilheteiro. E o pequenininho, a partir dali, já teria tido um péssimo exemplo, que sairia enganando outros pela vida, né? E a gente tem aqui no Brasil uma cultura do malandro que é nefasta. E, ao mesmo tempo que a gente tem que se orgulhar do jeitinho brasileiro, do bom sentido do jeitinho brasileiro, da gente ser maleável, da gente conseguir resolver as coisas da forma mais simples e mais rápida possível, e não complicar, e não burocratizar as relações, mas tem o lado ruim do jeitinho, que é o dar o dinheirinho para o guarda não multar, né? É a malandragem. Por isso eu não gosto de falar de jeitinho, mas da cultura do malandro. E isso a gente precisa acabar com isso, porque isso vai para a presidência da República. Isso vai no voto. As pessoas aplaudem a malandragem. Ai, que bom que ele ficou rico. A Petrobras é do Brasil mesmo, por que ele não pode tirar um quinhão ali para ele e para os filhos? E não pode ser assim. Então, eu queria deixar esse recado aí preste atenção no exemplo que você está sendo para filhos, mas também para as outras pessoas, porque o exemplo educa, e às vezes educa muito mal. E mesmo calado, você está dando uma aula de ética. Mesmo calado, né? Exato. Olha, então, ó, a Bárbara mandou para mim aqui uma mensagem agora aqui, ela está inconformada lá, porque acho que na hora que caiu, ela foi voltar, parece que não reconheceu o chip, alguma coisa assim, ela não conseguiu voltar. Ela estava louca para participar, porque ela é sua fã, Cris.
A gente comenta bastante, né? A gente assiste você e ela tive que segurar sozinha aqui. Perdi a minha. A gente agenda outro dia. Fique tranquilo, não vai faltar oportunidade. Quem sabe a Cristina Prefeita não é chamada pelo Luciano para falar sobre educação. Já. Eu quero você no meu Leadercast. Uma vinda a São Paulo. Vem, vamos gravar, porque vai ser um papo muito. Eu vou adorar ter você presencialmente lá e a gente trocar uma ideia. Né? Com certeza, vamos combinar. Tá bom. Cris, muito obrigado. Eu é que agradeço. Obrigado. Um beijo aí para toda a audiência, pelo carinho de sempre, né? E vamos em frente, vamos continuar construindo um país melhor. Eu espero Depende de nós. Bem sucedida na tua candidatura. Vou pedir para os meus amigos do Paraná, olha que já tem Curitiba, já tem quem votar, né? E espero que mais gente como você entre nessa briga feia aí, porque nós temos que salvar esse país aqui e a gente vai conseguir. Obrigada. Por enquanto não é pedido de voto, por enquanto é pré-campanha, mas eu peço que me sigam nas redes sociais, que eu vou começar muito em breve a colocar propostas de fato, já assim que a legislação eleitoral permitir. Perfeito. Muito obrigado, Cris. Obrigada, viu, Luciano? Parabéns aí pelos 2 anos do podcast. Estaremos acompanhando os próximos. Vamos sim, a gente vai fazer alguma coisa junto. Ainda vamos fazer uma coisa juntos, você vai ver. Com certeza. Um beijo. Obrigado. Tchau. Então, gente, olha que papo gostoso, né? A Cris realmente é diferenciada, né? Ela tem essa postura, essa delicadeza e sabe bater, como eu falei lá no começo, né? E para a gente é muito bom contar com ela aqui, contar com vocês que estiveram nos assistindo. Lembrando, então, cafécomleitenaescola.com.br é o lugar onde você encontra a descrição do que é esse projeto nosso e pode participar ali. Né? Se você entrar lá e gostar do que vê ali, da explicação que a gente faz, você contribui. Qualquer contribuição, o que a gente precisa é gente conosco. Então, se você entrar lá e quiser dar uma contribuição de R$5, R$10, o que nós estamos fazendo? Nós estamos juntando recursos para poder preparar todo esse mais de 100 episódios de podcast que nós temos e transformar num material que possa ser utilizado por professores em sala de aula. E acreditem, cara, é uma pancada, porque os conteúdos você não vai achar por aí, tá? Então, vamos lá. Podcast cafécomleite.com.br para você encontrar o podcast e podcast cafécomleitenaescola.com.br. cafécomleitenaescola.com.br é o lugar onde você conhece a nossa proposta e vamos estar juntos aí, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Eu vou ver se eu consigo aqui terminar do jeito que eu comecei, né? Com a nossa musiquinha do Café com Leite. Deixa eu ver. Lá vai ela. Hoje tem café com leite pra criança inteligente. Hoje tem, vem ouvir você também. Hoje tem café com leite pra criança inteligente. Hoje tem, vem ouvir você também. Tá na hora do café com leite. Tá na hora do café com leite. Tá na hora do café com leite. Tchau!